recomendamos tanto uma para hoje como uma para amanhã, baseado mais nessa temática para vocês, tá? Então eu gostaria de a gente poder realmente prestar atenção para a gente otimizar o nosso tempo e a gente conseguir aproveitar o máximo possível. Ana Paula, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todas, todos. Eu me chamo Ana Paula Alves, eu sou psicóloga clínica, eu sou pós-graduada em terapia cognitiva e comportamental pelo Centro Educacional. Eu sou mentora de alunos de psicologia da Universidade de Brunel, em Londres. E hoje eu fui convidada, como o professor falou, para falar sobre a minha experiência em Seul, no Congresso Mundial de Terapia Cognitiva e Comportamental, que aconteceu esse ano. Primeiramente, eu agradeço, professor, pela oportunidade de dividir aqui essa experiência, que foi uma experiência de extrema importância para a minha vida profissional. Muito obrigada mesmo. O Congresso Mundial de Terapia Cognitiva e Comportamental, ele é um congresso mundial que acontece em cada 3 anos, Ele é organizado pela Federação Mundial de Terapia Cognitiva e Comportamental, a World Confederation of Cognitive Behavioral Therapy, como vocês podem ver. O tema desse congresso esse ano foi sobre a disseminação da terapia cognitiva e comportamental pelo mundo. Ou seja, um dos grandes objetivos foi tornar a terapia cognitiva e comportamental mais acessível ao maior número de profissionais da área da saúde possível, como médicos, psiquiatras, enfermeiros. Como vocês podem ver, eu tive a oportunidade e o privilégio também de ter uma palestra, um workshop com a doutora Judith Beck, no primeiro dia. E nesse workshop ela falou sobre a depressão, E uma coisa bem interessante que eu gostaria de dividir aqui com vocês, que ela trouxe lá para as pessoas, foi sobre a importância de questionar ao paciente que tem um diagnóstico de depressão sobre os acontecimentos positivos da vida dele durante a semana dele. Então, ela relatou que é muito importante que o terapeuta, ao invés de simplesmente começar já aplicando técnicas, perguntar ao paciente, reforçar os pensamentos positivos, buscando entender como foi a sua semana, o que aconteceu de bacana na sua semana, pelo que você é grato. Fazendo esse tipo de questionamento, as pessoas que estão ali com depressão, elas começam a ter mais, aumentar esse nível de pensamentos positivos, E, consequentemente, ela começa a ter mais esperança na vida dela. Isso é uma coisa que a gente sabe. Quando uma pessoa está com depressão, uma das coisas que ela menos tem é esperança. Então, reforçar esses questionamentos positivos, segundo a doutora Judith Beck, é muito importante. Eu tive o privilégio também de ter uma palestra com o doutor Ronaldo Rapé, ele que é professor, pesquisador da Universidade de Macquarie, na Austrália. Ele trouxe uma pesquisa que foi de extrema importância, que eu achei para dividir aqui com vocês, que foi sobre o aumento da ansiedade em adolescentes, pelo uso excessivo da internet e também das tecnologias também. Então, segundo o Ronaldo Rapé, ele fala que os estudantes eles estão se comparando muito na internet com as pessoas, E aí essa comparação com os outros, consequentemente, está gerando uma distorção da própria imagem. E aí, que fato esse que, consequentemente, vai estar causando a baixa autoestima em milhares de adolescentes. Eu tive o privilégio também de ter um workshop com o Dr. Alan Miller, Ele que é diretor do Instituto Beck. E ele trouxe uma pesquisa muito importante, que foi sobre a importância da construção da aliança terapêutica. Segundo ele, o Dr. Aaron Beck, ele já começou a reforçar as pesquisas sobre a importância da aliança terapêutica desde o início das pesquisas dele. Ou seja, desde o início que o Aaron Beck começou a estudar TCC, ele já reforçava a importância da aliança terapêutica. Então, ele trouxe pesquisas que falam que, realmente, esse é um fato de extrema importância para a construção de uma terapia que tenha positividade, que tenha realmente algum que seja assertiva.
Então, ele reforçou a questão do terapeuta ser genuíno, né, demonstrar genuinidade, ser empático e, obviamente, demonstrar interesse para o paciente. Então, eu tive também workshop com a doutora Susan Borges, né, ela que é professora, psicóloga clínica, também da Universidade de Amsterdã, né, na Holanda. Então, ela trouxe um fenômeno muito interessante, que foi sobre a ansiedade ecológica. Esse é um fenômeno novo, que não está ainda incluído no DSM, mas será o futuro. Ou seja, é um aumento da ansiedade, as pessoas estão tendo pensamentos distorcidos, catastróficos, em relação à poluição, ao aquecimento global, né, aos desastres ambientais, ou seja, a possíveis pandemias ou epidemias, né? E tudo isso obviamente já existia, mas após a pandemia tem aumentado mais ainda esse tipo de ansiedade, né? Esse medo catastrófico pelo que pode acontecer no universo. Então, uma possível solução, ela falou que pode ser a mindfulness. Mindfulness, ou seja, uma atenção mais voltada, né, ao consumo, né, a questão de poluir muito ao ambiente. Eu trouxe um workshop com a doutora Stephanie Hawking, né, ela que é psicóloga do Exército Americano. Ela falou sobre a importância da psicoterapia nos próprios terapeutas, né? Segundo ela, existem muitos terapeutas, psicólogos, né, pessoas que cuidam da saúde mental das pessoas, que não buscam ajuda psicológica, que não faz terapia. Fato esse que faz com que a pessoa tenha uma grande chance de aumentar a depressão e a ansiedade. Então, segundo ela, é importante que um terapeuta, antes de cuidar de outra pessoa, também se cuide de si mesmo, busque ajuda profissional, um apoio, né, uma mentoria, né, um apoio psicológico, e fale também sobre a sua história, sobre a sua emoção, sem ficar ali se sobrecarregando e não dividir com outras pessoas. Também tive um privilégio de assistir um workshop do Dr. Steven Hayes, né, e o Dr. Hoffman. E aí eles falaram da terceira onda, que vai ser, segundo eles, as queridinhas do futuro, né, terapias cognitivas, que foi sobre a terapia focada na aceitação e compromisso, e também a terapias baseadas no processo. Então, segundo eles, né, essas serão o grande futuro da psicologia, da psicoterapia. Então, eu trouxe uma reflexão aqui para vocês. Por que participar de um congresso? Então, pessoal, um congresso, seja ele um congresso mundial, ou um congresso nacional, um congresso local, é de extrema importância. Por quê? Porque existem vários benefícios, né? Assim como a gente está fazendo aqui, que é aprendendo mais com as pessoas. Então, fazer um congresso é de extrema importância, porque você aprende mais com as pessoas, né, sobre as novidades, né, sobre o que está gerando ali, quais são as novidades em relação ao assunto que você gosta de aprender, como a gente está fazendo aqui, que é a TCC, né? E sem dúvidas, a gente aumenta muito o nosso networking. Isso é uma coisa muito importante para a gente que somos profissionais. Essa união, sabe? A união faz a força, sabe? Então, isso é uma coisa fantástica, fazer essa questão. Eu, por exemplo, eu tive essa chance de estar lá no congresso e fazer, né? Eu tive a chance de apresentar um projeto do meu livro, que eu estou escrevendo, que é sobre como a pandemia pela Covid-19, ela tem afetado a saúde mental das pessoas. Então, eu tive a chance de apresentar o projeto, de ter conversas informais, obviamente, né, com vários profissionais da TCC, e falar sobre isso, né, e como a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar as pessoas que estão sofrendo ainda. Mesmo a pandemia ter passado, existem pessoas que estão ainda com sequela, segundo as pesquisas, né. E, por último, eu agradeço a atenção de vocês. Para mim foi foi muito importante dividir com vocês essa experiência, né? Muito obrigado.
Eu tenho um canal no YouTube, né, que se chama Psicóloga Ana Paula Alves, no Instagram também, quem quiser me seguir. Lá eu trouxe várias entrevistas que eu fiz em Seul, né, e aí sempre quando eu estou indo em algum congresso, eu tento fazer uma entrevista com um grande profissional, porque tanto eu aprendo, quanto também eu dou para o meu público também aprender, né. Então, recentemente eu fui para o Congresso de Psiquiatria em Salvador, fiz vários vídeos, como vocês podem ver, e é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.